Olá, queridos, a paz do nosso Deus, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma vez celebrarmos seu santo e maravilhoso nome. E desde já eu quero agradecer cada inscrito deste canal, que esse canal tem sido realmente um canal de bênção para a sua vida. Quero agradecer você por estar conosco neste canal, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando com seus amigos, permitindo que a palavra de Deus ela possa transformar vidas, entrar nos lares, entrar nas famílias, onde muitos neste momento precisam de uma palavra de salvação, de motivação, que venha alegrar sua alma e realmente colocar-nos de pé a cada dia para recomeçarmos um novo dia, um novo desafio que Deus coloca diante de cada um para continuarmos andando. E eu quero neste momento trazer uma palavra de reflexão para a sua vida e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida neste momento com esta palavra. Ageu capítulo 2, versículo 3, onde o Ageu ele chega para aqueles que receberam a missão de reconstruir o templo. E Ageu ele faz uma pergunta, aliás, duas perguntas só nesse versículo. Ele diz: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? A primeira interrogação. A segunda: em que estado o verdes agora? Não é como nada em vossos olhos? O profeta Ageu ele faz duas perguntas muito importantes para o povo, justamente porque o povo saíram de Suzane, saíram com a oportunidade de reconstruir o templo. Receberam a incumbência pelo decreto de Ciro, ganharam a liberdade e o direito de voltar para a sua terra, para a sua pátria e reconstruir o templo. O templo era o centro da adoração, da visitação de Deus na vida daquele povo, e eles tinham a oportunidade de construir uma casa para o seu Deus e para oferecer a Ele os seus cultos, oferecer ao Senhor em ações de graça pela oportunidade que eles tinham de retornar à sua terra. Mas a gente observa lá no livro do Esdras, a gente vai observar algumas dificuldades. Neemias também observa Neemias, que eles tiveram algumas dificuldades no recomeço. E Esdras diz que quando eles começaram, lançaram os alicerces, eles tocaram trombetas, eles cantaram louvores, os vizinhos distantes ouviam a alegria daquele povo em lançar as pedras fundamentais daquele templo. E aquele entusiasmo daquele povo durou pouco, dentro de pouco tempo, por causa das investidas dos inimigos, eles pararam de construir o templo e voltaram às suas atividades normais, construindo as suas próprias casas. E aqui o profeta, ele traz uma palavra de Deus, de despertamento para aquele povo. É por isso que ele começa fazendo esta pergunta. Ele diz: quem há entre vós, sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Então as palavras elas são dirigidas aos líderes civis e religiosos, que eram a gente observa que eram os remanescentes que voltaram e que eles comprovaram o templo de Salomão e que estava em construção através de Ageu. E Ageu ele pergunta aos líderes do povo, aos líderes e aos povos, né? Quantos deles se lembravam da glória da primeira estrutura, da primeira casa, do primeiro templo, passado um período de 70 anos de exílio? Provavelmente pouco eram os que tinham visto o primeiro templo. Como nada, segundo alguns historiadores, diz que os anciões aqui do livro de Ageu eram as crianças lá do templo de Salomão. Nós vamos ver isso lá nas crônicas, a inauguração do primeiro templo.
Então a gente vai observar que os anciões dos dias de Ageu eram as crianças dos dias de Salomão. E é por isso que essa pergunta ela é para os líderes, porque aqueles líderes eram as crianças do passado. E eles viram, eles contemplaram a glória do primeiro templo. Eles viram Deus agir de forma extraordinária quando Salomão oferecia ali aquele grande banquete, sacrifícios a Deus, na inauguração do templo. E Ageu ele traz justamente para aguçar a fé, a memória daqueles que um dia tinham visto a ação de Deus, a providência de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus. E ele faz essa pergunta: quem dentre vós viu este templo na sua primeira glória e agora como vocês o verdes, está em ruína? É que todo o esplendor da glória do primeiro templo, comparado ao que estava atualmente acontecendo, era algo de descaso, era realmente de se lamentar, era de chorar. E eu quero trazer uma palavra de motivação e que você possa atentar bem para aquilo que eu vou falar neste momento, que às vezes nós ficamos lembrando e recordando tempos maravilhosos, tempos bons, o tempo que nós fazíamos, vivíamos, presenciamos, contemplamos, éramos uma bênção, já passados-se os tempos, e o que ficou foi só lembrança de tempos bons. Mas a Bíblia ela nos diz que nós não podemos dizer que o dia de ontem foi melhor do que o de hoje. O que eu entendo que nós sempre teremos a oportunidade de sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. Então o dia de ontem nos habilitou para sermos melhor hoje. E o dia de hoje ele vai nos habilitar para nós sermos melhor amanhã. Então constantemente o homem ele está passando por mudanças. O aprendizado, as informações que nós recebemos durante o dia de hoje, se nós colocarmos eles na prática amanhã, a informação de hoje gera conhecimento. E esse conhecimento ele só se torna sabedoria quando nós o praticamos. E Tiago ele diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes. O importante é que nós temos que colocar em evidência aquilo que nós, as informações que absorvemos hoje, para que ela torne realmente conhecimento e ela venha tornar-se sabedoria. Sermos habilitados, porque é o exercício da prática que te habilita. Se você não tem aquela prática de estar exercitando o que você ouve, você não vai memorizar, você não vai aprender. Então isso é pedagógico. A repetição aprimora o nosso conhecimento, o nosso entendimento, nos habilita. E Ageu ele traz uma pergunta com certeza surpreendente e para aqueles que vivenciaram dias de glória, com certeza eles refletindo sobre isso. Os mais jovens, eles estão na expectativa de que dias melhores virão, porque eles desejam, eles anseiam provar. Nós e os mais velhos estamos andando com o aprendizado que tivemos, com as experiências que temos, aplicando ela no dia a dia. Se a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira, eu tenho a oportunidade de
ter participado do templo da sua primeira glória, como terei a oportunidade e o privilégio de fazer acontecer aquilo que está diante de mim, para que a glória do que vem seja maior do que a da primeira. Então nós observamos que quando nós estamos dispostos a andar, a fazer, nós sempre vamos ter a oportunidade de provar algo maior e melhor nas nossas vidas. É por isso que o profeta ele está trazendo uma palavra de motivação, de despertamento para aquele povo, para que eles entendessem que aquilo que estava por vir era maior do que aquilo que eles já tinham vivido. E nós não podemos simplesmente viver de experiências do passado. Mas nós temos que batalhar hoje para vivermos novas experiências, porque as novas experiências que viveremos hoje, elas são maiores e melhores. Nós teremos a oportunidade de desfrutar de algo grandioso, mas só se estivermos dispostos a fazer com que isso aconteça. É por isso que nós precisamos hoje mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos provar de algo maior e melhor. Quando nós estamos dispostos a mandar e fazer com que as coisas aconteçam, nós temos a oportunidade de mergulhar em águas mais profundas, porque eu estou disposto a isso. Se nós observarmos o versículo 4, o profeta Ageu lhe diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote. Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Observe que esse versículo 4 é um versículo que traz uma motivação individualmente. Primeiro, ele diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, o sumo sacerdote. Aqui começa pelo governador, aqui começa pelo sumo sacerdote, vai por Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos todo o povo. Ele começa pela liderança. A liderança ela é responsável por motivar os seus liderados. Nada na vida funciona sem liderança. Em toda liderança tem um líder. E há sobre esse líder a responsabilidade de ser um motivador. De ser uma pessoa que está disposto a motivar, incentivar, ir, trazer uma palavra de motivação, de ânimo, de advertência, seja ela de correção, seja ela uma palavra que vai motivar as pessoas a andar e mostrar para elas um norte, um rumo, um caminho, uma saída, para que eles sejam motivados. Então observa que o profeta ele diz: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos todo o povo. Um líder desmotivado desmotiva o povo, porque os seus liderados, eles são reflexos da liderança dos seus líderes. Se o líder for desmotivado, os seus liderados também serão desmotivados. Se o líder for uma pessoa motivada, os seus liderados serão motivados. Se ele for uma pessoa de uma autoestima elevado, os seus liderados também serão, porque os seus liderados serão reflexo do seu líder. Isso é comprovado. Então há uma palavra de motivação. Motivados para quê? Para trabalhar. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se mexam, se movam, esbocem uma reação, uma atitude, caminham,
Façam, porque eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Por quê? Porque o segundo, o pacto, diz o Senhor, que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temas. Qual é a maior motivação que nós devemos ter? É porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Porque Deus ele fez um pacto quando o povo saiu do Egito, que Ele estaria com eles em qualquer circunstância, em qualquer situação. Deus estaria com o seu povo. É como se eu tivesse assim, ó, lembra do pacto que eu fiz com vocês, que eu não ia deixar vocês, que eu não ia desamparar vocês, que eu estaria com vocês em qualquer situação, em qualquer circunstância, desde que vocês estivessem comigo e não abrir mão. Então, é uma comprovação que Deus vai estar conosco enquanto nós estivermos dispostos a andar com Deus. E se porventura abrirmos mão de andar com Deus, Deus vai permanecer onde está até a nossa volta. E aqui ele mostra claramente: eu fiz um pacto com vocês, eu fiz uma aliança, eu selei um acordo com vocês. O que vocês precisam agora é confiar. E às vezes a falta de confiança leva o homem a duvidar daquilo que Deus tem falado, prometido. O meu Espírito habita no meio de vós. Então não temas. Porque a gente observa claramente que a segunda palavra da aliança que fiz convosco se havia numa nação da terra que devia estar certa da fidelidade de Deus. E em relação à sua promessa, Deus ele promete, Deus ele cumpre. Essa nação era Israel. Ele tinha feito uma aliança. Então a gente vê que essa aliança que Deus fez, falando com referências, né? Então Deus ele estava confirmando justamente, olha, eu fiz uma aliança com vocês, eu fiz um pacto com vocês. Por quê? Porque há uma promessa. Porque Deus é Ele que fez, é Ele que prometeu, foi Ele que garantiu que estaria com eles todos os dias, né? Então, por amor daqueles que estão dispostos a andar com Deus, a gente observa que Deus faz coisas extraordinárias por eles. Porque o versículo 7 observa que o Senhor diz que abalarei todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fará com que as nações serão abaladas. Estas predições, ela tem referido à ascensão, né, da sublevação dos impérios persas e gregos. Ninguém pode negar justamente, racionalmente, que esses governos eles foram abalados no passado. Mas observe que a leitura bem cuidadosa das profecias das Escrituras, elas convencem que nós estudando bem, observa que o nosso Deus ele age a tempo e fora de tempos, justamente para que o seu nome ele seja realmente glorificado e conhecido de todos os povos. E nós vamos observar que o Senhor ele faz declarações no versículo 9, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a proposta de Deus. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Queridos, eu espero que esta palavra ela possa ter aguçado a sua fé, a sua confiança em Deus, e nós venhamos estar cada dia convictos daquilo que Deus ele tem proposto para as nossas vidas, como ensinamento, como base para o nosso crescimento. Que Deus abençoe você, lhe dê muita graça,
e que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.